Yasmin, eu vou dar continuidade ao nosso roteiro. Eu vou apresentar a igreja do Santo Antônio do Valongo. Esse santuário tem características barrocas do século XVIII. Ele ao lado esquerdo tem a OTSFP, que seria a Ordem Terceira de São Francisco de Penitência. Esse local ele abriga uma obra chamada Cristo Místico de Seis Asas. É uma obra que as pessoas costumam visitar, dentre outras obras de dentro. Na década de 30, o local ganhou um design novo por Cândido da Silva Júnior, que ele colocou murais dentro da igreja, e nesses murais foram murais com azulejo, e ele mesmo se retratou numa parte do local ao lado de Santo Antônio, de paletó e gravata. E também é possível de ver a história dele dentro do local, no teto, onde ele também colocou suas obras, que são flores, cujos miolinhos são quadradinhos de espelho, que é uma coisa muito interessante, que é para entrar luz e cintilar pelo resto das obras. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. A igreja, a capela, foi inaugurada em 1691 e em 1859 ela foi vendida para construção do Expresso do Trem de Santo Jundiaí. A capela foi demolida, né, que na época era um convento, foi demolido, e antes de demolirem, eles tentaram tirar a imagem de Santo Antônio do local, mas não conseguiram. Demoliram e a imagem continuou no mesmo local. Isso foi considerado um milagre, e por isso a caracterização da história não se perdeu, porque eles manteram a igreja para cá e resolveram afastar um pouquinho o local da sede, do terminal, para poder manter a história do milagre que aconteceu aqui em Santos, para que nada se perdesse. Bom, é isso, gente. Obrigada. Alguém vai falar também do Mosteiro de São Bento? Mosteiro de São Bento? Não? Tá. Pessoal, é assim. Aqui, dependendo do meu cliente, eu falo de religião, independente do que você tem, tá bom? Dependente, porque o país Brasil começou como um país católico. E, caríssimos, colônias naquela época, vamos lá para 1400, vamos para 1500, como é que esses países, né, do primeiro mundo, Inglaterra, França, colonizavam e tiraram tantas colônias? Não existe a criação de um país sem um controle religioso. Se eu vou colonizar um país que tem índio, ai meu pai, é canibal? Quem é esse índio? Né? Que tipo de índio é? Não, nós vamos colonizar esse país e vamos ter que levar padre para dizer para ele que Deus existe e tal. Se não, e se eu não tiver uma civilização controlada por algum tipo de religião, ei, que casa bonita é sua? Eu vou matar você e fico na tua casa, tchau, sai daí. Não, filha, não matarás. Você não pode cobiçar a mulher do próximo. Um país sem lei não vira país. Então, quem controla um povo é a religião. Primeira religião que chegou aqui, agora eu tenho que falar, né? Nós temos um papa jesuíta. Os portugueses chegaram e já trouxeram os jesuítas, tá bom? E eles não ficaram nessa área não, ficaram lá em São Vicente catequizando os índios de lá. Depois de 80 anos aqui, os portugueses mandaram os jesuítas, ó, embora. Alguém sabe por quê? Não. Eles protegiam muito a escravidão dos índios. Claro! O português precisava de escravo para carregar as coisas. O português não queria fazer as bandeiras para descobrir qual era o território brasileiro, o que era Brasil, o que era português, o que era espanhol. Quem carregava as coisas era o índio escravo. E o jesuíta foi catequizando o índio, dizendo: não, você nasceu livre, meu filho, você é filho de Deus, não vai ser escravo. Vai embora. Os jesuítas indo embora, tiveram que chamar quem? Os franciscanos, 1640. Os beneditinos, tem um mosteiro ali, ó, 1650, ali, ó, um mosteiro ali no morro, ali, ó, Mosteiro de São Bento, dos beneditinos. E depois vieram os carmelitas.
tá bom? Quando esses padres chegam para montar a igreja, eles compraram terra? Não, ó, a igreja católica, ó. O povo doa o terreno para eles montarem a igreja. Anos se passaram, precisamos de uma estação de ferro, tá bom? Então, essa capela sempre foi assim. Claro que um pouquinho mais rústica, menorzinha, mas tinha um convento ali. Então, foi vendida tudo isso aqui. Não é que foi vendida, foi cedido para construção do Progresso, tá bom? Então, eles começaram a demolir o convento. Quando vieram para cá, na verdade, não era Santo Antônio que ficou grudado na igreja, o tal do milagre. Nós vamos entrar lá dentro, o que vocês vão ver é o altar-mor, de um jeito, só que agora ele tá assim. Se eu não me engano, deve estar com Jesus Cristo pra frente. Porque na época da Páscoa você gira e aqui tem outra estátua. É um altar rotatório, são 3 exemplares únicos aqui no Brasil, tá bom? Então eles não sabiam disso, tentaram tirar ele do lugar para poder demolir a igreja, eles estavam tirando o santo dos lugares. E o altar-mor não saiu. Eles acharam que era um milagre, o povo todo pediu lá para o imperador para não destruir a igreja e assim ficou. Exemplar belíssimo do barroco. O que é o barroco? Toda a igreja barroca vai ser Pai, Filho e Espírito Santo, 3 arcos na entrada, tá? O frontal é limpo, branco, com janelinhas mais ou menos simples, estilo colonial, barroco colonial. Lá dentro, vocês vão ver então esse Cristo alado. Não sei se está tendo missa ou não, se a gente consegue entrar direito lá. Vamos fazer 5 minutinhos lá dentro, tá? Eu costumo falar muito mais coisa de religião, dependendo do Fraternidade Franciscana. Vocês vão ver os braços cruzados, São Francisco com Cristo. Cristo alado foi um sonho também que São Francisco teve. Vamos reparar e eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas rapidinho.